te convido para tomar um café hoje, mês de maio, mês que a gente lembra de mãe e mês que a gente lembra de nascimento. Nascer para uma nova vida, seja essa vida você já com 40, 50 anos, uma vida mais natural, com mais qualidade. É esse o propósito da Jolivie e é para falar de tudo isso que eu trouxe a Mariana. A Mariana é doula, terapeuta psicocorporal, para a gente falar um pouco de uma área da saúde que arrisco dizer que foi pioneira nesse resgate da fisiologia, nesse resgate da autogestão de saúde, que é a área da maternidade, né, Mariana? A gente tem assistido durante os últimos tempos as mulheres querendo mais participação no seu parto, querendo mais participação nesse processo de nascer o filho e nascer como mãe, e com isso o parto normal deixando de ser anormal, né? Primeiro eu queria te perguntar justamente isso, se você percebe que esse resgate, né, do parto em casa, do parto normal, do parto com qualidade, também é uma porta de entrada para uma vida com mais qualidade, mais natural, e se as mulheres e os homens já estão com consciência da importância de você respeitar o corpo na hora do nascimento de uma criança. Obrigada por ter vindo. Imagina, é um prazer. Sim, tudo isso que você disse. Em primeiro lugar, por que eu acho que a área da obstetrícia está sendo pioneira em tentar um resgate? Porque quando a gente fala de obstetrícia, a gente fala de mulher e de bebê e de mãe, de maternidade. E aí quando você mexe com a mulherada, né, eu acho que grande parte do movimento de humanização no Brasil hoje, esse barulho todo que se tem feito nos últimos, sei lá, que eu tô no movimento faz uns 15 anos, mas que eu tenho visto assim uma aceleração desse processo nos últimos 7, 8 anos, porque você tá mexendo com as mulheres. Isso. E as mulheres botam a boca no mundo, e as mulheres gritam e protestam e querem seus direitos respeitados e percebem, né? Acho que uma mulher, quando ela tem o seu parto roubado, que era o que a gente estava dizendo, né? Ela tem a sensação não de que, poxa, poderia ter sido diferente. Não, ela tinha tudo para ter vivido aquilo diferente. E as informações que foram passadas para ela foram equivocadas. Então ela se sente enganada. E isso parece que alimenta ainda mais, fomenta ainda mais nela o desejo de correr atrás desse parto e de gritar para as outras mulheres: olha, não deixa acontecer com você o que aconteceu comigo. Né? O meu parto foi roubado de mim. Eu ouvi uma história mentirosa, acreditei, porque eu depositei confiança total naquela equipe e tive meu parto roubado de mim. Quando a mulher faz esse movimento, não só ela faz, porque o companheiro, a família, as pessoas que estão em volta dela, quer queiram, quer não, começam a se informar também, começam a ficar sabendo, por mais que sejam resistentes a princípio, eles começam a se abrir também para essas possibilidades. E a família começa a se empoderar também. Porque daí você percebe que, seja para nascer, para viver o primeiro ano da criança, é muito importante que a voz da mãe, da criança, do pai seja ouvida dentro do consultório ou dentro do seu processo todo, né? Você percebe que muitas vezes o que está em jogo ali na hora de marcarem uma cesárea é mais o interesse do médico, seja ele motivado pelo que for. E aí, com todo respeito à classe médica, e com muito respeito, sou filha de médicos, quem acompanha a Jolivie sabe disso, a gente sabe também que para marcar uma cesárea também tem um contexto desse médico que é importante a gente discutir se a gente quer humanizar a saúde, se a gente quer humanizar a maternidade. Mas com isso a gente não quer dizer que a voz daquela família, né, da mãe, do pai, da criança, precisa ser anulada em detrimento do que é melhor para aquele médico. E o que as pesquisas mostram que não é melhor para aquela mãe e para aquele nascimento. Exato. Eu acho que esse é um outro diferencial, né, com relação à maternidade e por que a obstetrícia está fazendo, é a pioneira, é porque as evidências científicas também são muito sólidas de que é o melhor são negócio. São muito contundentes, não é? Né? É difícil, é muito raro você pegar um estudo que aponte que o desfecho daquela gestação aconselha que seja uma cesariana, que seja um nascimento por via alta, né? Que seja uma cesariana. A maioria dos estudos relacionados à qualidade de vida para o bebê, qualidade de vida para a mãe, salvo muito raros casos, assim, é que a via seja normal.
Né? Então a gente tem uma grande confusão no Brasil hoje. Por exemplo, meu parto não foi normal porque eu tenho pressão alta. Poxa, o que é você fazer uma cirurgia numa mulher que tem pressão alta? Não é? Meu parto não foi normal porque o meu bebê tinha circular de cordão em volta do pescoço. Primeiro, como é que a gente sabia que tinha essa circular, né? Porque tem um excesso de ultrassonografias, tem um excesso de tecnologia em cima da gestação. Enfim, circular de cordão não é indicação de cesariana? Ok. Mas, na verdade, quando você tem um discurso médico, um discurso hospitalar, contra o da família, né? A mulher vem e manifesta o desejo, eu quero ter um parto normal. O sonho da minha vida é ter meu filho de parto normal. Quando o médico tem uma postura mais intervencionista, né? Você chega num consultório de um médico que tem, sei lá, 80%, 90% de cesarianas na taxa dele, qual que é a tua chance de ter um parto normal? 10%. Vamos falar real, né? E aí, o que ele vai usar para te convencer? De fato, né, ele vai apelar para esses argumentos que envolvem risco, que envolvem, olha, não é melhor, você quis tanto essa gravidez, você quis tanto, e não é só ele, né, a gente está dizendo o médico, mas tem todo um sistema em volta, é o hospital, é a família, talvez a mãe, a sogra, né, os amigos, como a maioria das pessoas tem cesariana, acredita-se no Brasil hoje que a cesariana de fato é o que é mais seguro. E é um discurso formado, porque quando a gente tem algum problema com o parto normal, porque ele pode acontecer, isso é evidenciado, né? Sim, isso ganha manchete. Se tivesse feito uma cesariana, isso não teria acontecido, né? É engraçado isso, eu penso muito a respeito disso, porque cada morte que tem após um parto normal, primeiro é associado ao parto em casa, né? Porque é uma tentativa de demonizar o parto em casa. Mesmo que o bebê tenha nascido no hospital, a mãe tenha, né, sido transferido, o bebê... mas passou muitas horas em casa. Né? Que risco que ele correu. Exatamente. E depois vem essa tentativa de associação à segurança da cesariana, que é totalmente... Eu nunca vejo, por exemplo, notícias de morte materna ou morte de bebês associadas à cesariana. E a gente tem um grande número dessas mortes. Sim. Muito grande, né? Às vezes, pelo fato da mulher ter mencionado durante a gestação que queria ter um parto normal, isso já é um indicativo, né? De que ela topou correr aquele risco, né? Então é um discurso muito culpabilizador. É um discurso que coloca na mão da mulher uma decisão... A decisão pela morte ou pela vida... Pela morte ou pela vida dela e do bebê, né? E que todas as pessoas vão responsabilizá-la, virão pra cima dela com um discurso muito pesado, e a maioria das mulheres, é lógico, não consegue bancar isso sozinha, não consegue sustentar isso sozinha, sem nenhum apoio, sem uma rede de apoio. E eu acho que perpassando isso, né, já que a obstetriz e a maternidade lideraram esse caminho pela saúde natural, se a gente fizer uma projeção disso em outras áreas da saúde, isso acontece o tempo todo, né? O tempo todo. Sempre enaltecem a via de intervenção, seja ela medicamentosa ou de cirurgia, e fazem uma propaganda contrária da via natural, né? Como se a via natural não favorecesse a fisiologia, né? Então, quando você tem uma condição de diabetes, por exemplo, e você tem a opção medicamentosa do diabetes, e a opção medicamentosa pode ser uma alternativa para um grupo de pessoas. Uma urgência, precisa se atacar com a medicação logo de cara, mas ninguém pensa... Por que você chegou até aquela doença, né? O que aconteceu com o seu pâncreas e com o seu organismo na produção de insulina? Por que aconteceu aquilo, né? Então, e isso é muito comum durante a gestação. Também, eu vejo mulheres, por exemplo, chegando... Essa é a impressão que eu tenho, tá? Eu vejo mulheres chegando nos consultórios cada vez mais, porque elas vão pesquisando médicos, né? Olha, eu quero ter um parto normal. Eu não faço. Então, quando o cara já fala isso, eu fico muito feliz, porque eu falo, bom, foi honesto, pelo menos, né? Não faço, ela já vai procurar outra obstetra. O que eu tenho visto são mulheres que chegam no fim da gestação para uma equipe que, de fato, acompanha um parto natural, só que quando você vai pegar o cartão de pré-natal, é um pouco assustador. Porque você vê passar cada coisa que é tão primária, que é tão... Sabe, então você vê que essa mulher tá tendo um aumento de pressão durante a gestação. Que não está sendo acompanhada do jeito que deveria, né? As mulheres que desenvolvem, por exemplo, um quadro de diabetes gestacional, que era uma coisa que, teoricamente, poderia ter sido controlada, ela deveria estar controlando desde o momento que foi deflagrada essa diabetes, entende? Então, parece que tem um olhar muito grande para a tecnologia. Aí você vê aquela quantidade de ultrassons gigantesca, aquela quantidade de
enfim, de tecnologia associada ao parto, mas os exames que são simples e que vão dizer muita coisa, né? Parece que não são levados tão a sério. E não são, e a mulher não é informada devidamente sobre isso. E não só informada, mas também a gente jogar real de falar de saúde no Brasil, né? Porque usando mais uma vez a mãe, a maternidade e a gravidez para falar da saúde como um todo, né? A gente escuta muito, e o parto normal, e depois o parto normal morreu e tal. Mas olhando para as estatísticas do Ministério da Saúde que acompanham a gravidez, quais são as principais causas de morte materna? Hipertensão. E o diabetes, hipertensão número 1. Hipertensão, gente, pressão alta. O salzinho, o condimento, a condição. E a condição gravídica, ela já te coloca, né? É possível, se torna mais possível que exista um quadro de pressão alta durante a gravidez. Então isso tem que ser acompanhado. Sim. Com muita cautela. Uma mulher não faz uma pressão alta de repente. Das 35, 36 semanas de gravidez fez um pico de pressão alta. Não, e daí não é tem assim. a eclâmpsia que acaba sendo a principal causa, né? Não é assim. E na verdade, assim, qual que é a atenção? Se a gente falar de hipertensão e diabetes, que as grávidas são mais suscetíveis, mas são doenças que matam muito homens e mulheres, qual que é o acompanhamento que a gente está fazendo para isso, né? O que a gente está falando sobre a alimentação do diabético, sobre a alimentação do hipertenso, né? Qual é o olhar nesse pré-natal, além do ultrassom, além da tecnologia, além das medidas, enfim... É uma questão que me preocupa muito. E eu acho que também a grávida, ela tem uma outra característica que a torna peculiar e um calcanhar de Aquiles para a medicina, porque ela não pode tomar todos os remedinhos que ela não tá grávida pode, né? Fazer toda... porque muito pouco teste foi feito e a indústria não topa sujar as mãos desse tempo, né? Falando, de fato, existem efeitos colaterais provocados pelas medicações que para o bebê vão ser prejudiciais, então não é qualquer coisa. Então assim, a intervenção que você pode fazer com a grávida, ela não é medicamentosa. E se você tem uma formação que te direcionou tecnocrática só para medicar, chega uma grávida com um pouco de hipertensão, você fala, nossa, eu não sei o que fazer. Você não vai pensar em acupuntura. Você não pode pensar em acupuntura, você não pode pensar numa orientação nutricional. Exatamente. E a gente falou aqui de médicos que têm uma taxa de 90% de cesárea, 95%, as estatísticas mostraram que até 100% de cesárea. A grande maioria. Que isso estendendo também para médicos de qualquer área. Se você vai num médico que trata 100% dos seus pacientes com medicamento, para qualquer que seja a coisa, essa é uma condição do médico, não é uma necessidade não é uma condição sua. Da mulher. Exato. Que é isso que acontece, né? Sim. Eu acho assim, para deixar bem claro, antes que a gente receba ataques e tal, para deixar bem claro... Sabendo que vamos receber. Que vamos receber. Mas essa briga entre... a mãe que faz parto normal, a mãe que faz cesárea, não é uma briga da mulher em si. É uma disputa entre elas. De fato, não é. Não é. E eu acho que é isso que eu queria propor agora pra gente conversar. Que quem sofre mesmo é quem acaba na estatística de que precisa. Precisou exatamente. Porque chegou a uma cesariana, né? Que em média... 10 a 15%. De 10 a 15%, que os obstetras, pelo menos com os quais eu acompanho partos e que procuram manter essa taxa, é a taxa deles. E, enfim, o que eu percebo, infelizmente, essa mulher que buscou essa equipe, ela fez de tudo que estava ao alcance dela. Uhum. Ela frequentou os grupos de apoio, ela procurou uma doula, ela teve a presença de uma obstetriz no parto, que diminui consideravelmente as intervenções. O obstetra, ela procurou um obstetra que de fato deixou ela fazer todas as tentativas possíveis. Quando existe uma indicação de cesárea nesses casos, a mulher vive uma sensação de frustração muito grande. E como a gente está num país que você tem que se cercar muito, você tem que... A mulher que quer parir no Brasil, gente, ela enfrenta uma saga. É uma saga, não é brincadeira. Quando você termina na estatística com uma obstetra que tem 12% de cesárea, você vai falar, não, peraí. Não é. Das duas, uma. Ou tem alguém lá em cima brincando comigo, né? Eu vou ligar pro saque de Deus e vou falar, escuta, por que comigo, né? Ou alguém comeu bola em algum lugar. Será que foi necessário mesmo? Será que não estão me enganando? Porque, de fato, né? Poxa, você que queria. Você que tá diferente de todos os outros 90% da população. Né? Você que quis. E acabou numa cesariana, poxa vida. Né? É muito difícil. Eu entendo que essa mulher viva depois o luto do não parto. Sim. Né?
E eu acho que é dessa mulher que as equipes humanistas, elas querem cuidar. É essa mulher que quer parir, que quer, mesmo que, né, vire uma cesariana depois, ela quer saber que ela não foi enganada. É dela que a gente quer cuidar. A mulher que tá feliz e contente, tranquila, com a sua escolha de cesariana eletiva, e que, ok, ela tá informada. Existe mais risco? Tá, não quero nem pensar sobre isso. É uma escolha. Né? Não, é uma escolha. A gente não quer influenciar essa mulher. Né? Eu não acho que ela é menos mãe por causa disso. Não é isso, de forma nenhuma. Isso nem é discutido. Exatamente. Nem tem que ser discutido. Mas se uma pessoa chega e me pergunta, né, e procura e entra nesse debate comigo, eu tenho a minha postura. As mulheres que escolheram parir têm a sua postura. Tanto que elas viram ativistas, elas viram militantes depois. Porque elas passaram por um processo tão difícil para conseguir ter seus partos naturais, que depois acaba que elas viram mesmo militantes da causa. Né? Porque você tem que sempre se defender. Exato. Argumentar. E só pra gente... já indo, infelizmente, para o fim do nosso Café com Saúde, mas pra gente fazer um pensamento, assim. O que é escolher? É você saber exatamente quais são as suas opções e entre uma opção e outra, você escolhe o seu caminho. Se entre essas opções tem um médico que diz que você tem que escolher dar a pior chance de sobrevivência para o seu filho, como não é isso é escolha? Isso não é escolha. Se entre você optar por uma terapia menos invasiva, mais baseada na alimentação, e tem um médico que diz que se você não fizer o uso do medicamento para toda a sua vida, você não vai sair dessa doença, isso não é escolha. Isso não é escolha. Então eu acho que se a gente apresentar a maternidade como uma oportunidade de escolha, pode ser Dia das Mães todos os dias, né? Porque a gente pode nascer todos os dias, exatamente. Não é? Mesmo porque não é só o momento do parto, né? Eu acho que o momento do parto ele é um teste pra gente, porque a maternidade será isso para o resto das nossas vidas. Sim. Né? É o tempo inteiro você escolhendo. Olha, tá, quero fazer o calendário alternativo de vacinações, quero fazer o calendário completo, quero medicar meu filho com homeopatia, com alopatia, com acupuntura, com... O que eu vou fazer? Como eu vou cuidar dessa criança? Como eu vou... Né? E é o tempo inteiro essas escolhas vão fazer parte. Se as mulheres puderem saber de fato o que é uma cesariana, o que é um parto normal com analgesia, o que é um parto natural na banheira, quais são as possibilidades dela, concretas, de fato, reais. Qual eu vou sentir dor, qual eu não vou sentir dor, qual tem mais chance de risco para o bebê, risco para mim. Acho que se a mulher de fato tiver essas informações, aí estamos começando a falar de escolhas, né? E buscar profissionais que de fato respeitem essas escolhas. Não caia nessa de mais mãe, menos mãe. Se você teve uma cesárea e seu filho tá cheio de saúde, você sabe, parabéns. Se você teve um parto normal, parabéns. A questão aqui não é essa. É só pra gente olhar pro próprio corpo e ter a noção de que todo dia pode nascer uma nova vida e um novo jeito de olhar pra saúde, um novo jeito de olhar pra si. Feliz dia pra todas as mães. Muito obrigada. Volte sempre. Acabou o café, sobrou o assunto, a gente faz mais. Vamos continuar conversando. Tá certo. Obrigada, gente. Tchau.